Nesse vídeo, iremos apresentar 6 regras fundamentais que possibilitam as previsões financeiras tornarem-se mais relevantes e assertivas para os negócios. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. As pessoas em encontros sociais e familiares estão sempre me pedindo dicas de ações ou opiniões sobre como será a economia no futuro. Então, eles querem saber como minhas previsões sobre o mercado de ações e o futuro da economia acabam. Seus pedidos revelam a percepção comum, mas fundamentalmente errônea, de que os executivos de finanças e analistas de ações fazem previsões. Obviamente, não sabemos o futuro. Ninguém sabe. A previsão só é possível em um mundo em que os eventos são pré-definidos e nenhuma quantidade de comportamentos e atitudes no presente pode influenciar os resultados futuros. Esse mundo estático e pré-definido é misticismo e superstição. Aquele mundo em que habitamos é bem diferente. Pouco é certo, nada é predeterminado e o que fazemos no presente afeta como os eventos se desenrolam, muitas vezes de maneiras significativas e inesperadas. O papel do planejador financeiro no mundo real é bem diferente do vidente mítico. A previsão está preocupada com a certeza futura. A previsão analisa como as correntes ocultas no presente sinalizam possíveis mudanças de direção para as empresas, sociedades e o mundo em geral. Assim, o objetivo principal da previsão é identificar toda a gama de possibilidades, não um conjunto limitado de certezas ilusórias. Se uma previsão específica realmente se mostra precisa, é apenas parte da imagem. Até mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Acima de tudo, a tarefa do planejador financeiro é mapear a incerteza, pois em um mundo onde nossas ações no presente influenciam o futuro, a incerteza é uma oportunidade. Ao contrário de uma intuição, uma previsão deve ser lógica. É isso que tira a previsão do reino sombrio da superstição. O planejador financeiro deve ser capaz de articular e defender essa lógica. Além disso, o consumidor da previsão deve entender o suficiente do processo e da lógica de previsão para fazer uma avaliação independente de sua qualidade e para contabilizar adequadamente as oportunidades e riscos que ela apresenta. O sábio consumidor de uma previsão não é um espectador confiante, mas um participante e, acima de tudo, um crítico. Mesmo depois de separar seus planejadores financeiros dos videntes e profetas, você ainda enfrenta a tarefa de distinguir boas previsões de más previsões. E é aí que entra aquilo que irei explorar nesse vídeo. Meu objetivo é tentar desmistificar o processo de previsão para que você possa se tornar um consumidor mais sofisticado e participativo de previsões, em vez de um observador passivo. Eu ofereço um conjunto de regras simples e de bom senso que você pode usar ao embarcar em uma viagem de descobertas com futuristas profissionais. Mais importante, espero lhe dar as ferramentas para avaliar as previsões por si mesmo. Regra número 1. Definir um funil de incerteza. Como tomador de decisões, você precisa confiar em sua intuição e julgamento. Não há como contornar isso em um mundo de incertezas. Mas uma previsão eficaz fornece um contexto essencial que informa sua intuição. Ele amplia sua compreensão, revelando possibilidades negligenciadas e expondo suposições não examinadas sobre os resultados esperados. Ao mesmo tempo, ele restringe o espaço de decisão dentro do qual você exerce a sua intuição.
Podemos visualizar esse processo como o mapeamento de um funil de incerteza, uma ferramenta utilizada para delinear possibilidades que se estendem de um determinado momento ou evento. O trabalho do analista é definir o funil de uma maneira que ajude o tomador de decisão a exercer julgamento estratégico. Muitos fatores vão para delinear o funil de incerteza, mas o mais importante é definir sua amplitude. O que é uma medida de incerteza geral? Outros fatores, relações entre elementos, por exemplo, e a classificação de possíveis resultados também devem ser considerados no desenvolvimento de uma previsão. Mas determinar a amplitude do funil é o primeiro passo crucial. Imagine que estamos no ano de 1997, o Toyota Prius acaba de ser vendido no Japão e você está prevendo o futuro do mercado de carros híbridos no mundo. Fatores externos a serem considerados seriam as tendências dos preços do petróleo, as atitudes dos consumidores em relação ao meio ambiente, bem como fatores mais gerais como tendências econômicas. Dentro do funil estariam fatores como o possível surgimento de tecnologias concorrentes, por exemplo, células de combustível, etc. E uma maior preferência do consumidor por carros pequenos, como o Mini. Na borda do funil estariam eventos pontuais como um atentado terrorista ou uma guerra no Oriente Médio. Esses são apenas alguns exemplos representativos. Desenhar um funil muito estreito é pior do que desenhá-lo de uma forma mais ampla. Um funil largo deixa você com muita incerteza, mas a incerteza é uma amiga, pois sua companheira é a oportunidade. O funil pode ser estreitado em refinamentos subsequentes. De fato, uma boa previsão é sempre um processo interativo. Definir o funil amplamente no início maximiza sua capacidade de gerar hipóteses sobre resultados e eventuais respostas. Um funil muito estreito, por outro lado, deixa você aberto a surpresas desagradáveis evitáveis. Pior ainda, pode fazer com que você perca as oportunidades mais importantes em seu horizonte. A arte de definir a borda do funil está em distinguir cuidadosamente entre o altamente improvável e o descontroladamente impossível. Outliers, variadamente, eventos pontuais ou surpresas, são o que define essa vantagem. Um bom limite é aquele composto por elementos que se encontram na borda irregular da plausibilidade. São resultados que podem acontecer de forma concebível, mas deixam alguém desconfortável até de contemplar. Os outliers mais comumente considerados são eventos pontuais, específicos. Esses são tendências ou eventos que têm baixa probabilidade de ocorrência, abaixo de 10%, ou probabilidades que você simplesmente não pode quantificar, mas que, se esses eventos ocorrerem, teriam um impacto desproporcionalmente grande. Meu exemplo favorito de outlier, porque sua probabilidade é tão incerta e o seu impacto é tão grande, é encontrar evidências de vida inteligente em outro lugar do universo. Ninguém sabe se algum dia receberemos uma mensagem, mas, se o fizéssemos, isso seria notável. Caso isso ocorresse, na minha opinião, possivelmente 1/3 da população mundial provavelmente adoraria as inteligências remotas, 1/3 gostaria de conquistá-las e um outro terço final gostaria de fazer alguma pesquisa de mercado extraterrestre e vender-lhes algo. A parte complicada dos outliers é que é difícil reconhecer possibilidades suficientemente estranhas sem perder o seu público. O problema e a essência do que torna a previsão difícil é que a natureza humana está programada para abominar a incerteza. Somos fascinados pela mudança, mas em nosso esforço para evitar a incerteza, descartamos totalmente os outliers ou tentamos transformá-los em certezas que não são. A consideração de qualquer coisa improvável ficou fora de moda.
E como resultado, o 11 de setembro foi uma surpresa muito maior do que deveria ter sido. Afinal, os aviões que voaram em monumentos eram o material dos romances de espionagem na década de 1990 e era amplamente conhecido que os terroristas tinham uma antipatia muito pessoal em relação ao World Trade Center. No entanto, as poucas pessoas que levaram esse outlier a sério foram desacreditadas por aqueles que deveriam estar prestando muita atenção. Sendo a natureza humana o que é, temos a mesma probabilidade de reagir exageradamente a um outlier inesperado ao ver novos outliers em todos os lugares. Isso é um perigo porque pode levar você a desenhar um funil oco, que está cheio de discrepâncias, distrativos na borda e há probabilidades negligenciadas no centro. Portanto, não se concentre na borda da exclusão do centro, ou você ficará surpreso com uma certeza esquecida. Acima de tudo, faça perguntas difíceis sobre se um evento aparente de fato merece ser movido para mais perto do centro. Segunda regra, procure a curva S. A mudança raramente se descobre em linha reta. Os desenvolvimentos mais importantes geralmente seguem a forma da curva S de uma lei de potência. A mudança começa lenta e incrementalmente, silenciosamente, e então, de repente, explode. Eventualmente diminuindo e até caindo de volta. A mãe de todas as curvas S nos últimos 50 anos é a curva da lei de Moore. O nome dado à brilhante conjuntura de Gordon Moore em 1965 de que a densidade de circuitos em uma pastilha de silício dobra a cada 18 meses, todos nós podemos sentir as consequências da lei de Moore nas surpresas extravagantes servidas pela revolução digital que gira ao nosso redor. A arte da previsão é identificar um padrão da curva S, à medida que ela começa a surgir, bem à frente do ponto de inflexão. A parte complicada das curvas S é que elas inevitavelmente nos convidam a focar no ponto de inflexão, aquele momento dramático de decolagem quando as fortunas são feitas e as revoluções são lançadas. Mas o sábio planejador olhará para a esquerda da curva na esperança de identificar os inevitáveis precursores do ponto de inflexão. Considere a viagem de Colombo em 1492. Sua descoberta cai no ponto de inflexão de exploração ocidental. Colombo não foi o primeiro explorador do século XV a ir para o Novo Mundo. Ele foi o primeiro a voltar. E ele fez isso em um momento em que a sua descoberta pousaria como uma faísca na isca econômica para a Europa recém-emergente e lançaria milhares e milhares de viagens para o oeste. Observando as viagens anteriores e menos bem-sucedidas, um bom analista teria visto que o momento estava maduro para um ponto de inflexão e poderia ter aconselhado os portugueses de que seria imprudente recusar o pedido de Colombo. Dado que foi a Espanha que aceitou mais tarde e financiou a sua expedição. Uma razão para os erros de cálculo é que a parte esquerda da curva S é muito mais longa do que a maioria das pessoas imagina. A televisão levou 20 anos para ir da invenção da década de 1930 à decolagem no início dos anos 50. Mesmo nesse foco de mudanças rápidas, o Vale do Silício, a maioria das ideias leva 20 anos para se tornar um sucesso da noite para o dia. A internet tinha quase 20 anos em 1988, ano em que começou a sua dramática corrida para a erupção das .com nos anos de 1990. Portanto, tendo identificado as origens e a forma do lado esquerdo da curva S, você está sempre mais seguro, apostando que os eventos se desenrolarão lentamente do que concluir que uma mudança repentina está no vento. Como nos ensina uma velha sabedoria popular, nunca confunda uma visão clara com uma curta distância. Quando um ponto de inflexão chega, as pessoas geralmente subestimam a velocidade com que a mudança ocorrerá.
O fato é que somos todos, por natureza, pensadores lineares e fenômenos governados pelo crescimento repentino e exponencial das leis de poder nos pegam de surpresa repetidas vezes. Mesmo se notarmos o início de uma mudança, instintivamente desenhamos uma linha reta diagonalmente através da curva S. E, embora eventualmente cheguemos ao mesmo local, perdemos tanto o atraso no início quanto o crescimento explosivo no meio. O tempo, claro, é tudo. E o Vale do Silício está repleto de cadáveres de empresas que confundiram uma visão clara com uma curta distância, e outras que avaliaram mal a magnitude da curva S em que aconteceram. Regra 3. Abrace as coisas que não se encaixam. O romancista William Gibson observou certa vez: o futuro já chegou, ele ainda não está distribuído uniformemente. A linha de ponta de uma curva S emergente é uma corda pendurada no futuro. E o evento estranho que você não consegue tirar da cabeça pode ser um sinal fraco de uma curva S distante que interrompe a indústria apenas começando a ganhar impulso. Toda a parte da curva S à esquerda do momento de inflexão é pavimentada com indicadores, ponteiros sutis que, quando agregados, tornam-se poderosos indícios do que está por vir. A melhor maneira dos meteorologistas detectarem uma curva S emergente é sintonizar com coisas que não se encaixam, coisas que as pessoas não podem classificar ou até rejeitarão. Por causa da nossa antipatia pela incerteza e nossa preocupação com o presente, tendemos a ignorar indicadores que não se encaixam, em caixas familiares. Mas, por definição, tudo que é realmente novo não se encaixa em uma categoria que já existe. Na maioria das vezes, os indicadores parecem meras curiosidades estranhas ou, pior, falhas. E assim, como não gostamos de incertezas, evitamos falhas e anomalias. Mas se você quiser procurar o que virá assobiando do nada nos próximos anos e mudar seus negócios, procure falhas interessantes, ideias inteligentes que parecem não ter ido a lugar nenhum. Regra número 4. Mantenha opiniões fortes, fracamente. Um dos maiores erros que um analista ou um tomador de decisão pode cometer é confiar demais em uma informação aparentemente forte, porque isso reforça a conclusão que ele ou ela já chegou. Na previsão, como na navegação, muitas informações fracas, interligadas, são muito mais confiáveis do que um ponto ou dois de informações fortes. O problema é que os hábitos tradicionais de pesquisa são baseados na coleta de informações fortes. E, uma vez que os pesquisadores passaram pelo longo processo de desenvolver uma bela hipótese, eles tendem a ignorar qualquer evidência que contradiga a sua conclusão. Essa resistência inevitável a informações contraditórias é responsável, em grande parte, pelo processo não linear de mudanças de paradigma identificadas por Thomas Kuhn em seu clássico A Estrutura das Revoluções Científicas. Uma vez que uma teoria ganha ampla aceitação, segue-se um longo período estável em que a teoria permanece sabedoria aceita. O tempo todo, no entanto, evidências contraditórias estão se construindo silenciosamente, que eventualmente resulta em uma mudança repentina. Regra número 5. Olhe para trás 2 vezes mais longe do que você espera. Muitas vezes, as pessoas se orientam para o futuro enquanto olham para o espelho retrovisor, porque o passado é muito mais reconfortante do que o presente. Porém, usado corretamente, nosso retrovisor histórico é uma ferramenta de previsão extraordinariamente poderosa. A textura de eventos passados pode ser usada para conectar os pontos dos indicadores presentes e, assim, mapear de forma confiável a trajetória do futuro.
desde que se olhe para trás o suficiente. O problema com a história é que nosso amor pela certeza e continuidade muitas vezes nos leva a tirar conclusões erradas. O passado recente raramente é um indicador confiável do futuro. Se fosse, poderíamos prever com sucesso os próximos 12 meses do Ibovespa, estabelecendo uma régua ao longo dos últimos 12 meses e estendendo a linha para frente. Mas o Ibovespa não se comporta dessa maneira e nenhuma outra tendência. Você deve procurar nas curvas, não as diretas. E assim, você deve olhar o suficiente para o passado para identificar padrões. O planejador financeiro eficaz olha para a história para encontrar os padrões, não os eventos idênticos. É preciso procurar as curvas, não as diretas, e, portanto, é preciso olhar o suficiente para o passado para identificar padrões. Então, quando você olha para trás em busca de paralelos, sempre olhe para trás pelo menos 2 vezes mais longe do que você está ansioso. Procure padrões semelhantes, tendo em mente que a história, especialmente a história recente, raramente se repete de uma forma direta. E não tenha medo de continuar olhando mais para trás se o intervalo duplo não for suficiente para desencadear a intuição informada do seu previsor. A parte mais difícil de olhar para trás é saber quando a história não se encaixa. Regra número 6. Saiba não fazer uma previsão. É uma qualidade humana peculiar, na qual estamos ao mesmo tempo temerosos e fascinados por mudanças. Ele está embutido em nosso vocabulário social, pois muitas vezes cumprimentamos um amigo com a simples saudação. O que há de novo? No entanto, é uma responsabilidade para os planejadores terem uma tendência muito forte para ver mudanças, pois o simples fato é que, mesmo em períodos de transformação rápida e dramática, há muito mais elementos que não mudam do que coisas novas que surgem. Considere novamente aquele vórtice turbulento dos anos de 1990, a bolha.com. Muita novidade estava acontecendo, mas subjacente à revolução estavam profundos e imutáveis desejos dos consumidores e, finalmente, para a tristeza de muitas startups, leis imutáveis da economia. Ao focar nas novidades, muitos perderam o fato de que os consumidores estavam usando seus novos links de banda larga para comprar itens muito tradicionais, como livros, e se envolver em atividades humanas antigas, como fofocas e entretenimento. E embora os espectadores do futuro tenham declarado que era um momento em que as regras antigas não se aplicavam mais, os antigos imperativos econômicos, aplicados com uma vingança, e a bolha.com estourou como qualquer outra bolha antes dela. Mesmo qualquer um que tivesse tomado tempo para examinar a história das bolhas econômicas teria previsto isso. Neste contexto, é importante observar que há momentos em que a previsão é comparativamente fácil e outros momentos em que é praticamente impossível. O funil de incerteza não é estático, ele se expande e se contrai à medida que o presente rola para o futuro, e certas possibilidades acontecem enquanto outras são fechadas. Há, portanto, momentos de incerteza sem precedentes em que o funil se alarga e um ponto em que o planejador sábio se rebaixará e se absterá de fazer uma previsão. Mas, mesmo em tal momento, pode-se confortar-se com o conhecimento de que as coisas logo se acalmam e, com o cuidadoso exercício da intuição, mais uma vez, será possível fazer uma boa previsão. Os analistas profissionais estão desenvolvendo ferramentas cada vez mais complexas e sutis para olhar à frente. Mercados futuros, agregações de especialistas online, simulações sofisticadas baseadas em computador e até mesmo software de varredura de horizonte que rasteja a web em busca de surpresas. É por isso que é essencial que os executivos de finanças se tornem consumidores sofisticados e participativos de previsões.
Isso não significa que você deve aprender álgebra não linear ou se tornar um especialista em previsão por si só. No final do dia, a previsão nada mais é do que a aplicação sistemática e disciplinada do bom senso. É o exercício do seu próprio senso comum que lhe permitirá avaliar a qualidade das previsões dadas a vocês e identificar adequadamente as oportunidades e os riscos que elas apresentam. Mas não pare por aí. A melhor maneira de entender o que está por vir é prever por si mesmo. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!